Turma, olá, eu sou o professor Anderson Lins, estarei com vocês na disciplina Seminário Interdisciplinar 6, Novas Tecnologias e a Educação Inclusiva. Essa disciplina que tem como ementa a educação especial e as novas tecnologias. No primeiro seminário, nós discutiremos um pouco sobre políticas públicas em educação especial e a escola inclusiva, né? Temos por objetivo, portanto, discutir as políticas públicas em educação especial, advindas, sobretudo, da legislação vigente, considerando a organização da escola para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Bom, dizendo isso, eu quero pedir sua atenção para que nós possamos ir para o nosso material de estudo, nosso módulo, na página 13. Nós temos um primeiro tópico para discutirmos, que diz respeito à legislação, políticas públicas em educação especial e a inclusão escolar de alunos com necessidades especiais. Nós temos, portanto, a pretensão de discutir as políticas públicas em educação especial, como eu disse há pouco, advindas da legislação vigente, considerando a própria organização, a sistematização, o formato da escola para incluir alunos com necessidades educacionais especiais. Tá? Então, eu quero iniciar esse nosso estudo, esses nossos encontros formativos, pensando, nessa tensão, como diz o Foucault, onde há poder, há resistência, como o momento, como o cenário atual, requer, impõe a todos nós, a luta para assegurarmos as conquistas, conquistas essas que é resultado de tantos esforços, de tanta luta, E no que se refere especificamente à inclusão das pessoas com necessidades educacionais na escola e também em relação à formação dos professores, os dispositivos legais vigentes estabelecem a elaboração e a implementação de políticas públicas em educação que venham a promover movimentos de democratização e de inclusão nas escolas públicas, por intermédio de alguns eixos, que são eles. Primeiro, um programa contínuo de formação de professores e de demais profissionais na escola, e a organização das escolas inclusivas com o intuito de enfrentamento e superação da discriminação quanto à matrícula e à permanência de alunos com necessidades educativas especiais nas escolas regulares. Portanto, como nós vemos, é preciso a conjugação de fatores, a conjugação de forças, articuladas, profissionais qualificados, escola inclusiva. E uma escola inclusiva requer ou demanda que todos os alunos, todos sem distinção, sejam incluídos e não integrados. É preciso entender que a inclusão ela vai além da integração, e isso tem por resultado uma sociedade mais justa e mais democrática. Portanto, é com esse panorama, é com essa percepção que se organiza, que se sistematiza uma escola plural, uma escola democrática, aberta, uma escola inclusiva e que contempla todos os alunos e professores e profissionais formados, preparados para lidar com as diferenças. Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui para que nós possamos entender esse momento de inclusão que nós estamos atravessando. Não deixa de ser um momento tenso, um momento de incertezas, e nós, professores, por vezes nos perguntamos se nós sabemos, se nós temos condições de ter uma escola que saiba contemplar, atender aos diferentes em suas necessidades, em suas demandas. Isso diz respeito ao fato de que ao longo da história as pessoas com deficiência elas não tinham acesso
A escola não era, infelizmente, o lugar dessas pessoas. Basta que nós nos perguntemos, por exemplo, com quantas pessoas com deficiência nós estudamos, com quantas pessoas com deficiência e quais deficiências eram essas, né? Se é que nós tivemos ao nosso lado, tivemos na nossa escola, se nós dividimos esse espaço com essas pessoas. Eu, por exemplo, não me recordo de ter estudado, de ter tido a companhia enquanto colega de classe de uma pessoa com deficiência. Então isso é bastante sintomático e nos revela esse processo histórico de exclusão, em que essas pessoas não tinham acesso a esse espaço, não tinham acesso aos espaços escolares, né? E em razão disso, como eu dizia, né, retomando o meu raciocínio, é por isso que nós temos como resultado esse cenário, né, de incertezas, de instabilidades e a necessidade de disciplinas como essa, a necessidade de nós reforçarmos a necessidade de, enquanto professores, termos formação continuada para a inclusão das pessoas com deficiência e a sistematização, a própria formatação de escolas inclusivas, escolas que atendam a todos os alunos e que assegurem, né, que façam valer o que preconiza a Constituição Federal de 88, que a educação é um direito de todos e dever do Estado, né? Por fim, para nós finalizarmos esse primeiro momento da nossa aula, eu vou encerrar pensando um pouco sobre a importância democrática da escola inclusiva, né? E para compreender e superar e possibilitar a superação dos impedimentos ainda alegados pela escola e pelos seus sujeitos professores, é necessário que ela, dentre outros aspectos, se organize na perspectiva da educação democrática, né? Ou seja, considerando o princípio do acesso e da permanência dos alunos, assim como a apropriação do conhecimento por todos. E para isso, para nós construirmos essa escola, isso demanda a equipe, né, uma equipe preparada com recursos didático-pedagógicos específicos para as diversas necessidades especiais dos alunos, como também, como venho dizendo, a formação de professores para lidar com as diferenças de aprendizagens apresentadas por esses alunos, né? Só por meio desse esforço, dessa conjugação de forças, nós poderemos alcançar a educação, né, que de fato seja para todos, ao invés de sublinhar a ideia de uma mera integração, em que essas pessoas com deficiências, alunos com necessidades educacionais especiais estarão tão somente integrados, mas não incluídos na escola. A propósito, essa é uma discussão que nós vamos continuar a fazer no nosso próximo encontro, pensando em cenários de integração e cenários de inclusão, né? Dizendo isso, agradeço pela sua atenção e seguiremos estudando no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, como eu disse, esse cenário de escolas que integram e o cenário de escolas que incluem.